Voltamos com o Gente em Destaque. Hoje eu converso com o Carlos Guerra, presidente da OAB aqui de Jacareí. A gente estava falando no primeiro bloco um pouquinho sobre a sua trajetória. E quando o senhor chega em São José com 16 anos, o senhor falou que a adaptação foi das mais difíceis, né? E a cidade, como é que a primeira impressão que o senhor viu de São José? Porque eu tenho quase certeza que era uma cidade completamente diferente da que o senhor tinha deixado, né? Eu gostei muito de São José, foi uma paixão assim, uma cidade muito bonita, cidade ampla e totalmente diferente da minha cidade. A cidade tinha, acho que quando eu saí lá tinha 40 mil, 50 mil habitantes, né? Cidade grande por padrão do Piauí, mas aqui para São Paulo, cidade pequena. Então, São José dos Campos é uma cidade muito boa, eu conheci muitas pessoas boas de São José dos Campos. Fiquei em São José dos Campos de 79 a 89, quando eu vim para Jacareí. E o senhor resolve fazer direito? O senhor até falou que pensava que ia fazer engenharia porque era bom de matemática, mas opta pelo direito por qual motivo? Em 83, antes de eu servir o quartel, em 82, eu trabalhava na lanchonete, num bar e bilhar lá na Vila Industrial, tio Arnaldo, que era o senhor Arnaldo. E quando eu fui para o CTA, que eu servi o CTA em 82, primeiro de 82, quando eu dei baixa, eu fui voltar para a lanchonete já com 19 anos, ele falou, Guerra, aqui não tem como você ficar, porque caiu muito movimento. Na época eu estava fazendo uma área da Petrobras, tinha muita peãozada da Petrobras, estava muito lucro. Aí tinha terminado, eu fazendo um bico lá no final de semana, eu conheci o Tito, que era um dos gerentes do Banco Nacional de São José dos Campos, ali na Afonso Pena. Aí eu fui convidado pelo Tito para fazer um teste lá no Banco Nacional e fui trabalhar no banco. Aí fiquei 3 anos trabalhando no Banco Nacional de São José dos Campos, de 83 a 85. Em 85, o senhor Arnaldo já era um senhor, vendeu o bar dele e comprou um bar para me arrendar. Aí eu comprei esse bar, eu arrendei esse bar dele em 85, foi o ano que minha mãe aposentou. Minha mãe veio para cá, ficou comigo lá, ela fazia aquelas tira-gosto do norte lá, caldo de mocotó, costela, fazia aqueles peixes com leite de coco, então o bar estourou. Aí daí eu não voltei mais a trabalhar de empregado. Eu comecei a trabalhar com bar, 2 anos depois eu entreguei pro tio Arnaldo o bar dele, comprei um para mim e vim. Aí eu casei em 89, quando eu casei em 88, fiz 30 anos de casado agora em dezembro. Casei em 88 e quando eu casei, meus amigos todos solteiros lá em São José, eu falei, se eu ficar aqui em São José com todos os amigos solteiros, recém-casado, não vai dar certo. Aí minha esposa falou que não vamos para Jacareí, que a família dela era do Piauí, mas a mãe dela mora em Jacareí desde 65. Ela também é do Piauí? Também é do Piauí. Vocês se conheceram aqui em São José? Conheci aqui, e por incrível que pareça, da mesma cidade minha lá, do mesmo bairro. Caramba! Nós fizemos uma retrospectiva no ano passado, em janeiro de 2018, fizemos uma retrospectiva lá, rodamos todos os estados do Nordeste, fomos de carro, ficamos um mês viajando, fomos todas as nossas origens e descobrimos que a gente tem a mesma linhagem. Ela ia, eu ia, ela fala que eu fiquei correndo atrás dela desde criança, né? E aí a gente ficou, e aí começou a minha trajetória com o comércio, e quando eu mudei para Jacareí, eu peguei aqui o Big Master, quem tem mais de 50 anos conhece, aqui do lado do Educamar de São João, fiquei 11 anos naquela lanchonete, e ali a Odete, que já era formada, ela me incentivou, ela começou... Pô, você é muito inteligente para ficar só no balcão, vamos fazer uma faculdade. Aí eu fiz a primeira faculdade de engenharia, fiquei 5 meses. Aí quando eu entrei no laboratório, era engenharia mecânica. Quando eu entrei no laboratório, eu falei, não, aqui não dá. Eu não sou formado e não trabalho de empregado, não vou me formar para ficar dentro de um laboratório trancado. Aí saí, aí no semestre seguinte eu fiz para o direito. Falei, faz só para direito e só uma opção, né? Porque poder colocar 2 opções, né? Aí comecei a fazer direito, me apaixonei pelo direito. Foi em 90 e... Eu entrei em 92. 92. 92. E nesses de 79 e 92, são aí 13 anos que o senhor estava aqui no Vale do Paraíba. O senhor sofreu algum tipo de preconceito por ser nordestino? Ou que o senhor tenha percebido? Olha, a gente vendo agora essa onda do bullying, na época era direto, os caras chamavam você de moranga, cabeça de moranga, Piauí, ninguém sabia meu nome. Mas era uma gozação que a recíproca era verdadeira. Não tinha o melindre que tem hoje. Não era ofensivo. Podia até ser ofensivo, mas você se defendia ofendendo também na mesma altura. Então eu achava que era mais bacana, porque tem muito amigo meu que me chama de Piauí até hoje, por conta da minha origem. Eu tenho lá o Joab, lá, que mora lá na Vila Industrial, que nós somos amigos desde 79, eu conheci ele em 80, desde 80. Então, pô, 40 anos que eu conheço o Joab. Eu chamei ele de mineiro e ele me chama de Piauí. Entendeu? E é uma amizade sadia, tem um respeito. Tem cara que chega em você e chama você pelo apelido, pelo nome de sua origem, você sente que ele está falando com uma certa maldade, mas tem uns que falam com carinho, né?
uns cabecinha. Então, era coisa que incorporava no dia a dia da gente. Hoje a sociedade está muito meus direitos, então isso aí é igual o humor perdeu um pouco a graça, você não pode brincar. Politicamente correto. É, né? Politicamente correto, então está muito engessado, o mundo está bem chato agora por conta disso. E ninguém morria, ninguém ficava com depressão, a gente tinha umas brincadeiras sadias e você usava a sua criatividade para revidar dentro daquele tom da brincadeira. E tem algumas palavras e expressões que são típicas do Nordeste, né? Que se você usa aqui, dá a impressão que você está ofendendo, tá, sei lá, tem também umas diferenças lá no assim, Nordeste, né? Você chamar um cabo de baitola, você leva porrada, né? É homossexual, né? Seu baitola, né? Curica é aqui o pessoal chama aqui as meninas aí namoradeira, digamos assim. Então tem os termos regionais, toda região tem a sua. E o senhor, quando entrou para fazer direito em 92, ainda estava no comércio, ainda estava na... Tá. Quando eu entrei para fazer direito em 92, eu entrei em fevereiro, a Odete ficou grávida em março. Paulão, que completou agora em dezembro, agora 26 anos. É meu filho caçula. Então eu estava na lanchonete, estava no Big Master, eu fiz direito em Mogi, Brás Cubas, e terminei em 96. Comecei a advogar em 97, que eu consegui passar na primeira OAB. Em abril de 97 eu comecei a trabalhar e fiquei até 2000 advogando e vendendo pinga. Advogava de dia e vendia pinga de noite. Quer dizer, o senhor não entrou para fazer essa faculdade já pensando em largar a lanchonete ou não? Quando eu entrei, eu queria continuar na lanchonete, porque eu vinha numa crescente. Eu tinha um bar arrendado em 85, tinha um bar, uma mercearia, bar e mercearia, lá no Jardim das Indústrias, em São José, muito bom, bar e mercearia, e um açougue, tive um açougue na Rua da Feira, lá em São José dos Campos, na Rua da Feira do Jardim das Indústrias. Então eu tinha um açougue e mercearia. Então eu estava bem no comércio, a minha intenção era continuar no comércio, abrir uns comércios maiores, abrir filiais. Aí a minha esposa não gostava muito do comércio. Ela sempre foi mais do lado intelectual. E ela meio que me puxou. Quando eu entrei no direito, eu me apaixonei pelo direito. Aí depois do terceiro ano, eu meio que abandonei a lanchonete, os funcionários foram tocando. Aí o Elvira entrou naquele declínio do Elvira, que acabou sendo comprado aí pela prefeitura, teve toda a questão lá dos impostos e tal. Então eu fui saindo do comércio aos poucos. Tanto que quando eu estava no quarto ano, em 95, a lanchonete caiu muito. Eu comecei a vender livro na faculdade. Eu vendia livro lá na faculdade. Que tipo de livro? Livro jurídico, e vendia bastante. Eu conheci o Chico aqui, o Francisco, um livreiro aqui no fórum, e eu comecei a negociar com ele o livro, ele começou a me dar desconto, me dar prazo. Eu falei, cara, se você me desse desconto, eu arrebento de vender na faculdade, porque lá só podia dar um cheque para 15 dias, era Saraiva, ficava lá dentro, não tinha cartão, né? Não tinha 10 vezes no cartão. Quer dizer, o seu tino comercial continuava aí apurado ainda, continuava apurado. Aí eu comecei a vender livro, eu vendi tanto livro lá que o vendedor lá, como é que fala, o distribuidor era lá de Leme, o japonês, ele me chamou lá em Leme lá. Ele queria me dar o Nordeste, para me ser representante dele no Nordeste, vendendo livro, todo livro que eu vendia na faculdade. Aí eu falei, não, mas eu não quero mais comércio, estou cansado, eu quero advogar, eu estou gostando da advocacia, estou estudando para ser advogado. Podia ter aberto uma livraria, né? Podia ter expandido aí, né? Aí eu ficava, o coordenador do curso de Direito, a Saraiva reclamou, porque eu estava incomodando a Saraiva lá na faculdade de Brás Cubas. Aí ele me chamou, falou, Guerra, você não pode vender livro aqui dentro, os caras pagam imposto, pagam espaço, você está atropelando os caras. Falei, eu estou no quarto ano, como é que eu vou pagar a faculdade? Falou, estou falando para você não vender aqui dentro, lá fora você faz o que você quiser. Aí eu tinha uma cadernetinha, eu saía correndo nas salas e as meninas anotavam os livros. Terceiro B, quarto A, tantos livros. Aí eu comprava o livro em Leme, amarrava, com a minha esposa, meu filho era pequeno, amarrava, colocava o nome lá. Francisco, terceiro B. Aí na época a gente ia de ônibus, eu colocava a caixa de livro no ônibus e ia de moto. Para mim, o tio Sam, que era o nosso motorista, deixava no estacionamento o livro do estacionamento em frente à faculdade. E as meninas passavam, faziam aquela operação formiguinha, os colegas, né? Ia distribuindo. Distribuindo, e os caras ficavam loucos. E depois eu pegava a caderneta e saía correndo para receber. As meninas da sala recebiam, eu dava um livro para aquelas que... E vendia, cara. E terminei a faculdade aí, porque a lanchonete já estava começando a dar prejuízo. Abandonei, vendendo livro, fazendo faculdade. Fazia faculdade de manhã em Mogi.
O senhor nunca pensou seriamente em abrir livraria, não, né? Não, a livraria era só para pagar a faculdade. Só para quebrar um galho. Quebrar um galho. Depois da faculdade eu fiquei mais uns 6 meses. Eu ia em Mogi, com o conhecimento que eu tinha, aí já vendia algumas, entregavam, né? O pessoal aqui do Vale me pedia, eu colocava na moto e entregava. Mas o foco era direito. Tanto que no 4º ano, vendendo livro com a lanchonete, eu fiz estágio na defensoria lá em São José, doutora Cátia. Conseguiu o estágio lá? Fiz o estágio lá, porque eu me ofereci sem remuneração. Eu quero aprender, eu quero começar a trabalhar. Aí quando foi o último semestre, eu parei de fazer estágio. Eu fiquei estudando o último semestre para fazer o AB. E o senhor, como fez faculdade aí, entrou com 29 anos, né, se formou com 33, eu acho que tem algumas vantagens, né, fazer uma faculdade um pouco mais velha, que tem uma outra cabeça também, né? É aquilo, eu fiz engenharia, vi que não era para mim, eu já parei, porque eu já tinha maturidade para parar, já tinha umas condições de sobreviver. Aí entrei no direito, me apaixonei e continuei, estou até hoje. Então é legal isso aí, porque eu já tinha casa, já tinha família, já tinha um comércio, já tinha carro, já tinha uma vida já estabilizada. Na época lá, o Big Master era uma das melhores de Jacareí. Era eu, o Big Master, era o Porão e o Zebrinha, que era as lanches, e o Pirâmide estava começando lá com o Paulinho lá. Então era lanchonete assim, digamos, que não era restaurante, era barzinho, lanchonete, era um dos melhores, os point, né, digamos assim, da cidade. Era um dos. E para a gente encerrar esse nosso segundo bloco, no decorrer desses 5 anos do direito, o senhor foi foi gostando de qual área mais? De direito criminal, tributário, trabalhista? Como é que o senhor foi? A área que eu mais gostava era civil. Civil? Nossa, eu adorava direito civil, eu achava muito bonito. E trabalhista, eu era muito rebelde com relação aos reclamantes, aos empregados, porque eu era patrão na época. E por ironia do destino, com 3, 4 meses de formado, eu fui convidado por um sindicato de empregado para trabalhar como advogado do sindicato. Dos bares, hotéis, motéis, fast food, né? Tanto que teve uma vez que eu estava tomando uma cerveja aqui num barzinho aqui com os colegas, que era tudo colega de profissão, né? Falou, pô, Guerra, você entrou na faculdade para perseguir a gente, não para defender. Eu falei, pô, mas eu terminei a faculdade, ninguém me contratou, eu preciso sobreviver, né? E aí comecei. Mas eu era civilista, gostava muito de direito civil, achava muito bonito, da onde gosto. Só que quando você termina a faculdade precisando de uma resposta imediata, você se especializa onde o mercado te chama. Eu não tive assim... Hoje eu até falo para os advogados mais jovens, que têm uma família estabilizada, vai na área que você quer, não vai na área que vai te dar um retorno mais rápido. Porque senão acaba trabalhando por obrigação. Porque, por exemplo, tributarista temos pouco, meio ambiente temos poucos. Fica todo mundo civil, trabalhista e penal, que é aquele que dá um retorno mais rápido. Só que é um retorno menor. Então, se você tem uma especialização, se você está terminando a faculdade hoje, tem uma família estruturada, calma. Se especializa aí numa área do direito menos explorada, para você ficar... Um pouco tempo você está nadando de braçada. Dá para pensar um pouco mais também, né? Quando você tem tempo para pensar, quando a barriga não está roncando, aí dá para pensar. Não era no seu caso, tinha que vender livro para... Vender livro, criança. Eu terminei a faculdade e o Paulo estava com 4 anos, né? E é mais difícil, né? Mais difícil. Você tem que largar o filho, aí às vezes tem que largar a família. Na época, a minha esposa largou o consultório, porque ela já tinha consultório, ela é psicóloga terapeuta. Ela tinha um consultório. Então, ela dos dois tem que ceder, ela né? sacrificou, porque tinha lanchonete, tinha criança. Ela sacrificou e foi uma grande parceira. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque. Até já.